quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, prezados internautas que acompanham a celebração deste domingo, hoje, primeiramente, antes de entrarmos no Evangelho, nós queremos, no final da missa, vamos fazer uma homenagem toda especial e merecida àqueles que são os primeiros, não os únicos, mas os primeiros evangelizadores de uma paróquia. Se você conversar com qualquer padre, qualquer bispo, ele vai sempre recomendar ao pároco: cuide bem da catequese, porque a alma de uma paróquia gira em torno da catequese. O primeiro catequista foi nosso Senhor Jesus Cristo, que durante 3 anos ficou com seus discípulos, preparando dia após dia, foi catequizando eles, Jesus Cristo, para depois enviá-los em missão. Jesus, como o melhor catequista de todos, falava do reino de Deus, anunciou-lhes o reino de Deus e tudo aquilo que eles precisavam saber, e é isso que o catequista deve fazer na catequese. Por isso, o catequista não é um professor, O catequista, ele não transmite um conhecimento em relação a matemática, português, geografia, finanças. Ele pode até saber dessas áreas, mas ele é chamado através da sua experiência que deve ter, da intimidade que todos nós devemos ter com Deus. Então não é apenas aquele que transmite conhecimento, doutrina, mas que também ensina aquilo que ele acredita. Por isso que a intimidade que deve ter com Deus fala também de uma experiência fruto de um amor que sente e que vive. Aí a catequese se completa com a doutrina da igreja. Então não é apenas transmitir conhecimento e doutrina, mas também uma experiência que o catequista tem da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a você que é catequista, temos tantos catequistas, a nossa gratidão. E na Sagrada Escritura diz que aqueles que ensinam aos outros o caminho de Deus brilharão como as estrelas no céu. E o catequista é esta pessoa, é aquele que deve ensinar às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, quem é Deus, e fazer com que a pessoa se apaixone pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o catequista é aquela estrela que brilha no céu. Voltando agora para o texto, nessa passagem tão bonita, onde Jesus pergunta aos seus discípulos, o que as pessoas dizem, falam, comentam a respeito dele. E é interessante
que Jesus vai fazer essa pergunta, primeiramente dizendo o que os outros, o que as pessoas, no senso comum, aqueles que ouviram falar de Jesus, não tiveram uma experiência de Jesus. Os apóstolos convivem com Jesus, por isso que depois a pergunta para eles vai ser outra. A primeira pergunta que Jesus faz é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí vem as respostas, né? Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou mais algum dos tantos profetas. Comparam Jesus com os grandes profetas que vieram. Isso é bom, mas Jesus não é. Jesus é Deus. Ele é o Messias esperado por todos. Então as opiniões, quando a gente não conhece alguém, a gente fala, né? Hoje nós vivemos num mundo onde que todo mundo comenta de tudo e de todos, né? Sem conhecer a pessoa se acha no direito de julgar e de emitir opiniões. 99,99% dessas opiniões geralmente nunca corresponde à realidade, mas a gente gosta de falar, né? Tudo bem. Jesus, quando fez essa pergunta, não é que ele estava com problema nem de alta estima, nem de baixa estima. Ele não estava preocupado com o ibope, se ele estava agradando, se estava bombando, não. Jesus nunca teve esse problema. E acho que nem aqueles que estão na igreja devem ter essa preocupação, né? Muito bem, então as pessoas acham, dizem, pensam, falam, comentam, é o senso comum, é isso, é aquilo, é Elias, Jeremias, sem diminuir, mas é o que o povo diz. Tudo bem. Agora Jesus pergunta para os apóstolos: e para vós, para vocês que convivem comigo, come e bebe, estão do meu lado todos os dias. Lembre que os apóstolos ficaram com Jesus 3 anos, portanto, eles têm uma intimidade. Os outros ouviram dizer, mas não conhecem, por isso falam, né? E vocês, você que está comigo, para vós, quem eu sou? A pergunta agora é mais pessoal, não é o que os outros acham, pensam e dizem e comentam. Para você, que está comigo todos os dias, quem eu sou? Simão, Pedro, diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra e diz: feliz és tu, Simão Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Porque se fosse um ser humano, talvez ele ia dar a mesma resposta que os outros deram. O que as pessoas acham, pensam, falam, comentam. Quando Pedro identifica quem é Jesus, ele é o próprio Deus que se fez homem, ele é o Messias esperado. Jesus diz: feliz és tu, porque não foi a carne humana, não foi o senso comum, mas foi meu Pai do céu quem te revelou isso. E aqui, a partir dessa profissão de fé, Jesus edifica a sua igreja. Quando Pedro dá essa resposta assertiva, resposta de quem conhece, de quem ama, inspirado por Deus, resposta verdadeira, que define a pessoa de Jesus Cristo, quem ele é. Ele não é um milagreiro, não é um revolucionário, não é um agitador de massa, né? Ele é Deus. Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, aqui nasce o quê? A nossa igreja. Tu és Pedro, visto quando o padre, ele frisou a palavra, né? E sobre esta rocha, sobre você, Pedro, edificarei o quê? As minhas igrejas. Foi isso que ele falou? Deixa eu ver, pode ser que o padre está sem óculos, né? Deixa eu ver bem aqui, se realmente pode ser que eu esteja errado, né? Tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu pensei que tinha um S aqui, né? Mas não, é a minha igreja. Então aqui Jesus edifica a sua igreja, igreja católica, apostólica, romana. Sobre você tenda, e diz mais a Pedro, não só constitui a igreja, porque a igreja tem uma finalidade. Por que Jesus quis a igreja? Jesus quis a igreja para evangelizar. Esta é a missão da igreja, é evangelizar. Se não fosse para isso, Jesus não precisava ter edificado a igreja. A igreja deve falar das coisas do alto. Claro, deve olhar as realidades. Para isso tem os leigos. Se a igreja fosse um partido político, ou se preocupar com política, não precisava ter político. Para essas coisas tem os políticos. Tem ou não tem, Pacheco? Tem. Tem os vereadores? Tem ou não tem, Carlinhos? Eles que vão cuidar disso. A igreja tem outras preocupações. Ela deve ser o sinal do reino de Deus. Ela deve falar das coisas de Deus, de economia, de política, de futebol. Tem tantos que falam e fazem isso 1000 vezes melhor que o padre. Eu não entendo nada de política, sou burro nisso, zero à esquerda, né? Não entendo bolufa nenhuma, né? Agora das coisas de Deus um pouquinho eu sei, nem pouco, mas eu sei, né? E diz: edificarei a minha igreja. E diz mais ainda: o poder do inferno jamais prevalecerá contra a minha igreja. Nós todos sabemos que a nossa igreja sempre é a igreja dos mártires, que foi constituída sob o sangue dos mártires, dos apóstolos, apostólica, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o inimigo incomoda, atrapalha, dificulta, é a pedra no sapato. Vocês já experimentaram andar com tênis, caminhar com a pedra dentro do tênis, do sapato? Sim ou não? É confortável? Tem certeza? Eu também tenho. É muito desconfortável. Mas é só pedra no sapato. Incomoda, atrapalha, mas só isso. O poder do inferno, a maldade humana. E se vocês forem ver de fato, eu falei ontem, fiz uma brincadeira, vou dar $10 mil, não sei de onde eu vou tirar, né? Vamos dar um jeito aí, né? Se alguém me citar uma segunda instituição no mundo que perdure há mais de 2023 anos, uma segunda, eu conheço uma só, e vocês também conhecem. Se existe uma outra, qualquer instituição que perdure no tempo e no espaço há mais de 2000 anos, a não ser a Igreja Católica, é a única, não existe uma segunda. Pode estudar, pesquisar, eu já tentei fazer isso e não consegui. Por quê? Porque a nossa igreja nasce do querer de Deus. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado através da igreja, com a igreja e através dos seus legítimos pastores. Por isso hoje também é dia de nós rezarmos pelos nossos pastores, o Papa, os bispos, né, que são os sucessores dos apóstolos, pelos sacerdotes que são colocados à frente da igreja, o respeito que temos que ter pelos padres, obediência, diálogo e respeito, porque se falta isso, quebrou a comunhão. O padre dá aula de direito canônico e eu falo muito com os seminaristas sobre isso. Amar a igreja, se comprometer com a igreja e amar e respeitar aqueles que estão na igreja, que são os pastores legítimos da igreja, que são colocados por Deus e têm autoridade na comunidade, sempre em sintonia com as pessoas, com diálogo, com amor, com carinho e com respeito. É isso que nós devemos fazer. Então hoje vamos pedir ao Senhor que nós amemos a nossa igreja, que Ele constituiu, deu a chave. A chave é aquela que permite entrar ou ficar de fora. Tudo o que ligar na terra, atenção, será ligado no céu.
Ou seja, tudo aquilo que a igreja, em termos de fé e moral, ela é mestra e perita infalível nessas áreas, não é em outros assuntos que tem fé e moral. Quem estudou teologia sabe, né? Pode ir lá ver que está bem isso. Ela é mestra em a infalibilidade papal, diz respeito ao assunto de fé e moral. Os outros assuntos a gente pode até questionar, né? Tudo que ela ligar será ligado, tudo que ela aprovar será aprovado, tudo que ela não aprova será desligado. Os pecados, Jesus disse apenas, os pecados que você perdoar serão perdoados. Aqueles que retiverdes serão retidos. Esse poder Jesus deu à igreja e aos seus legítimos pastores. Foi Ele que deu. Não foi delegação de terceiro, foi o próprio Cristo que deu à sua igreja e aos seus legítimos pastores. Então rezemos pela nossa igreja, amemos a nossa igreja. Nós deveríamos ter a alegria de ser católicos, porque a nossa igreja, com respeito a todas as religiões, falei ontem, eu conheço bem a igreja católica. Nasci, me criei, entrei para o seminário com 13 anos, estudei muito para chegar onde eu cheguei, conheço bem da igreja católica, as outras não conheço, então eu não falo. Mas da igreja católica, todos os padres conhecem. Amo a minha igreja, serei fiel a ela e vou morrer católico. Sempre na igreja, com a igreja e nunca sem a igreja. E sempre obedecendo os meus legítimos pastores, começando pelo Papa e pelo Bispo. E é assim que nós devemos, se nós queremos estar em sintonia, em comunhão com a igreja, devemos fazer. Então vamos rezar pela nossa igreja. E a pergunta que Jesus fez, agora faltou, Jesus perguntou o que os outros dizem sobre ele, o que os apóstolos pensam, e daí o padre termina, e vocês? Para você que está aqui, está me ouvindo, quem é Jesus? Não precisa me responder. Aqueles que não conhecem Jesus, que não têm intimidade, ele é isso, aquilo e não sei mais o que. Afinal de contas, não conhece, não tem intimidade, então as respostas podem ser vagas. Para aqueles que conhecem, que convivem, que têm uma experiência, a resposta é outra. Vocês viram? E para cada um de nós aqui, para mim e para você, quem é Jesus? Guarde essa pergunta e responda para você mesmo, na tua consciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.